Roraima é o estado do Brasil com mais relações com a Venezuela. No passado, as mulheres daqui iam fazer operação plástica na Venezuela. De lá vem até hoje parte da energia consumida no estado. De lá vinha também, no passado, a gasolina barata, às vezes de contrabando. No entanto, o drama da Venezuela desaba principalmente agora sobre Roraima. É para cá que vêm os refugiados do socialismo do século XXI. Em Boa Vista, o governo criou um órgão para cuidar dos refugiados e destinou um ginásio para abrigá-los. Após certo tempo, transferiu a responsabilidade para organizações humanitárias. Nas ruas, ainda se vêem jovens venezuelanas tentando sobreviver. ¿Qué te parece la vida acá, la recepción de los brasileños, la supervivencia acá? ¿Es más fácil? Sí, está mejor ahorita que Venezuela. Quando se iniciou esse trabalho, nós instalamos na fronteira, apesar de não ser uma atividade da Defesa Civil, nós instalamos lá um centro de referência para que nós pudéssemos verificar a quantidade de pessoas que estavam entrando no país e levantar o perfil dessas pessoas. Nós verificamos que no período em que fizemos o levantamento, 60% das pessoas que entravam se diziam entrar para fazer turismo, né? Ou seja, era uma autodeclaração, ele entrava com o documento, o passaporte, né? Ou então a própria carteira mesmo, fazer parte do Mercosul, na de identidade, entrava e dizia que fazia 15 dias, 20 dias, um mês de turismo aqui. E nós verificamos posteriormente que essas pessoas que entravam com visto de turismo, entravam de forma legal e acabava ficando de forma ilegal no país porque o visto passava o prazo e eles ficavam para tentar o pedido de refúgio. Segundo as pesquisas, o aumento do número de refugiados no ano passado foi de 899%. Embora se diga que os Waraus vivem de esmola, essa tribo vem das margens do rio Orinoco e é formada por pescadores. Waraus significa seres da água. El pueblo Warao venimos del delta del río Orinoco. Nuestra vida cotidiana allá es las pescas. Entonces, por eso mismo, la crisis económica allá en Venezuela nos afectó mucho, porque vivimos solamente de la pesca. Y entonces dependemos de comida industrializada. Y aquí y allá, y aquí no sé si podemos sembrar, si hay posibilidad sembrar, si podemos sembrar, y así uno podemos comer de nuestro propio trabajo, pues, e assim crescer. Sim. O que eles estão vindo? Eles disseram que eram pescadores, Sim. que não conseguiram, mas teoricamente eles não deviam depender tanto da crise econômica da Venezuela, mas estão dependendo, né? Na verdade, é um reflexo da crise econômica. Vou dizer por quê. Porque como eles têm característica de pedir, eles eram dependentes, né, da doação de pessoas Que ficaram sem dinheiro e deixaram de doar para eles. Então, assim, é um reflexo econômico. Essa questão do pescador e tudo mais é a origem dele, mas pelo que se levantou, não era mais a forma em que eles atuavam lá na Venezuela. A fronteira está a apenas 200 quilômetros de Boa Vista. A última cidade brasileira é Pacaraima. A estrada é a BR-374 e a paisagem bastante diferente da visão que se tem da Amazônia. Aqui domina a savana. No passado, por causa do preço baixo da gasolina, centenas de pessoas iam à Venezuela comprar a gasolina e vendê-la aqui em Roraima. Os vestígios desse momento ainda existem na estrada. São os carros destruídos, ora por incêndios, ora por acidentes
porque estavam fugindo da polícia. Agora, o comércio praticamente acabou. Aqui nesse bar, à beira da BR-174, bar chamado Sol Nascente, é uma espécie de encruzilhada para mim. Posso ir para Raposa, Serra do Sol à direita, aquela famosa reserva indígena, mas posso ir também para a fronteira com a Venezuela, para Pacaraima. E é isso que estou fazendo. É uma viagem histórica, porque no século passado tive a oportunidade de cobrir a vinda de refugiados da Albânia para os portos da Itália. Eu estava em Bari. Agora vou ter a oportunidade de cobrir a chegada de venezuelanos que fogem do regime de Nicolás Maduro. Interessante a cobertura do passado, porque era a cobertura da fuga do socialismo do século XX. Agora vamos acompanhar a fuga do socialismo do século XXI. Bob, o seu bar, o Sol Nascente, está no meio do caminho entre a Venezuela e o Brasil. O que você tem visto aqui em termos de gente vindo para o Brasil? Olha, eu tenho presenciado aqui bastante grupos de venezuelanos, propriamente de brasileiros, vindo em direção ao município de Boa Vista, né, passando em busca de melhoria, né, de emprego, de alimentação mesmo lá, porque nosso país vizinho aqui está passando por uma crise bastante severa em relação a isso aí, Você mesmo, né? de vez em quando, dá Sim, uma ajuda. sim, aqui eu tenho ajudado bastante aqui, com água, com alimentação, às vezes o que a gente pode ajudar, não posso ajudar a todos também, né? A gente faz o que a gente pode aqui, né? Então a gente tem visto bastante grupos de venezuelanos e brasileiros, né? Garimpeiros que estão saindo lá de dentro e retornando ao seu país de origem. Porque as condições lá não estão boas. As condições lá não estão favoráveis, né? Tá muito crítica lá. Então a gente inclusive aconselha até os turistas brasileiros que vão adentrar para lá a tomarem bastante cuidado, né? Em relação lá que está havendo muito assalto, muito roubo em relação a essa crise aí, né? A quase 100 quilômetros da fronteira, encontro venezuelanos caminhando pela estrada. Se digo a ustedes a palavra Venezuela, o que é o que viene à cabeça? Sufrimiento. Mucho. Mucho. Bueno, Un hoy en país día, tan pues, bello, un país tan bello como el de nosotros y en la situación en que estamos es triste, de verdad. Pero ustedes piensan en retornar, ¿no? Claro, ahí está la familia, ahí es donde uno creció y nació, pues. claro, al Siempre final somos venezolano. orgullosos de ser venezolanos, pero la cuestión es que la situación como está hoy en día, eso es lo fuerte. Para chegar a Boa Vista pela estrada, os venezuelanos precisam atravessar uma longa área indígena, a reserva de São Marco. É a terra de Macunaíma. A lenda que depois, trabalhada pela literatura erudita em Mário de Andrade, criou o herói nacional sem nenhum caráter, Macunaíma. Aqui moram os índios da etnia Macuxi, Uapixana e Taurepang. Pacaraima, a cidade de fronteira, tem 12 mil habitantes e duas particularidades. Não há posto de gasolina nem cemitério. A gasolina é mais barata na Venezuela e todos a compram lá. A terra, com muito caulim, não é adequada para enterros. Os mortos vão para Boa Vista e, se forem indígenas, vão para as malocas. Há quanto tempo has venido de Venezuela? Eu 3 meses. 3 meses. E como estava a situação allá? En Venezuela está mal de comida, de medicina, de trabajo. En Venezuela no hay trabajo. En Venezuela está muriendo mucha gente.
A parte mais visível do drama venezuelano nas ruas de Pacaraima são os índios. Eles estão perto da rodoviária e em outros pontos da cidade. Tu pesavas quanto quando saiu primeiro passado? Cuando había comida yo pesaba 85 kilos, ahorita yo peso 53 kilos. 53? 53. Ha perdido 30 quilos, 30 mais ou menos. kilos. Mais ou menos. Incrível. Muitas dessas pessoas, principalmente crianças, né, com os pais indígenas, estavam dormindo em algumas feiras e fazendo seus dejetos em volta, ao redor da feira. E nós verificamos que muitas dessas crianças estavam com doenças graves, doenças de pele, doenças infecto-contagiosas. Então era necessário que se retirasse essas pessoas dali, se levasse para um local para que se pudesse fazer um tratamento adequado para as pessoas, primeiro, como uma questão humanitária e segundo, como uma questão de defesa social, porque a sociedade precisava se defender para que não houvesse uma contaminação aqui, porque a nossa fronteira é seca e essas pessoas passam para cá, né, com um trânsito muito fácil, sem nenhum tipo de fiscalização que possa, e principalmente fiscalização sanitária, para saber em que estado que essas pessoas se encontram. A cidade está sem condições de atender a toda a gente que chegou da Venezuela. Os venezuelanos, digamos assim, eles agem, né, e de uma outra forma. Os indígenas mesmo, eles sobrevivem de doação. Eles não falam a nossa língua, né, eles não têm o nosso costume, eles não se portam, né, com questão de vestuário, de higiene, de saúde, enquanto que os venezuelanos não, eles vêm aqui em busca realmente de trabalho, em busca de uma condição melhor para suas famílias, trabalham, tudo que eles conquistam aqui é mandado para as famílias deles que estão na Venezuela. Has venido com mulher e hijo? Con mi mujer. Com sua mulher. E pretendes quedar-se acá em Brasil? Bueno, por ahora sí. Ya que se arreglen las cosas allá en Venezuela, bueno, ya ahí veremos si volvemos para allá o nos quedamos aquí definitivamente. ¿Qué es lo que significa arreglar las cosas allá? Se resuelvan los problemas económicos, se consigan las cosas, tal vez bajen un poco los precios de las cosas, porque el sueldo allá no es mucho para sustentar como que la cesta básica para comprar las cosas, la comida. ¿Qué es lo que tú hacías allá? Trabajaba en cocina. Cocina. E acá já has encontrado um trabalho? Sim, encontrado. Em cocina também? Sim. Que bueno. Está indo bem com a comida brasileira, não? Está se adaptando? Sim, bem. É bem em Brasil. Que é o que tu haces já de comida brasileira? Não, ahorita estou começando, porque cachorro quente, assim. Bueno. Sando e emparedado. Bueno. Os venezuelanos também, a quantidade é maior. E o nosso sistema brasileiro, tudo que nós temos enquanto política, também pode ser, a gente pode dizer que é ofertado ao venezuelano que é casado com brasileiro ou que tem filhos no Brasil. Enquanto que a política brasileira, nossa política, questão de saúde, de saneamento, de tudo, não é ofertado ao indígena, porque ele não tem cédula, ele não tem, digamos assim, uma formalidade que a gente possa ofertar. Y nuestra propuesta es que si un día, si el gobierno de aquí si nos reconoce pues, como ciudadanos, como personas, si nos entrega un pequeño terreno para uno fundar una nueva comunidad guarao de aquí del estado Roraima, pues, del país de Brasil. No sé si el gobierno permite, porque nosotros queremos empezar ya de maneras organizadas pues, y empezar y crecer como guarao, como indígena. Os venezuelanos mais ricos vêm a Pacaraima para comer fartamente na churrascaria do Negão. Nossa clientela, 85% é venezuelana. Eu percebi que eles vêm em carros muito poderosos e tal. São pessoas
mais abastadas lá, né? A maioria do pessoal que está de férias é carro novo. Agora a população daqui do limite nosso, o carro é mais antigo. O senhor recebe o pagamento em Bolívar? Bolívar, real, dólar e euro. Não tem nenhum problema? Não, nenhum problema. Como é que o senhor faz com Bolívar, que está tão pouco valorizado? Eu compro alguma coisa, material de limpeza lá em Santa Helena. Tem material de limpeza ainda? Tem, muito. O preço em bolívares revela o nível de inflação por lá. Estão pagando com isso a comida? Sim. Vi um casaco com a inscrição Direitos Humanos. Parecia estranho, vindo de um país ditatorial. Mas o dono era simpático ao governo. Como está a situação nas cárceles? Tranquilo, Tudo tranquilo. Sí. E na política também está tranquilo? La política está ahí, como te digo, se pelean unos y otros. Lo normal de los políticos. Aham. Mas há prisioneiros por política também, não é? Ah. Alguns prisioneiros. No, eso no son prácticamente presos políticos, presos por problemas. Ricos, pobres, índios, brancos, todos estão vindo, inclusive com seus animais de estimação. Os não indígenas que vêm para cá, muitos deles têm qualificação para que a gente possa inserir no mercado de trabalho. Para isso é necessário que ele tenha o reconhecimento da entrada dele no país e ele necessita receber ou o visto ou o refúgio, como é de interesse da grande maioria deles, o pedido de refúgio, ou qualquer outro tipo de visto que faça com que ele possa se documentar aqui no país. O Brasil é signatário de acordos internacionais e isso faz com que a gente também atue de forma que possa trabalhar a inserção dele aqui no mercado de trabalho, para que ele não venha a ser somado mais a um contingente que a gente não consiga atender no nosso sistema aqui do Estado. Que recuerdos tu tienes de Venezuela recientes? Reciente, la crisis, que no hay alimentos, que es triste, lamentable que no haya en ningún comercio comida para nuestros hijos, para nuestros familiares. Entonces eso es lo que nos hace venir para acá, a tratar de solucionar y solventar y ayudar a nuestros familiares allá. ¿Tú tienes esperanza de un cambio allá? Sí, tengo esperanza. Se ve muy difícil por lo devastado que está el país, pero hay esperanza. Las esperanzas son las últimas que se pierden. Essa estrada é fundamental para entender a saída dos venezuelanos. É por ela que eles vêm de Santa Helena e vão até Boa Vista. Mas de Boa Vista podem também alcançar outros lugares. É o caso de Manaus, onde estão se concentrando também alguns no momento. A informação aqui é de que 2 ônibus vindos de Manaus chegarão na semana que vem, com refugiados que saíram daqui, mas não puderam se adaptar lá. A própria prefeitura vai se incumbir de devolvê-los. Aqui não há a mesma dramaticidade, por exemplo, do Mediterrâneo. É uma fronteira seca e não há também grandes concentrações ainda. As pessoas vêm em pequenos grupos caminhando pela estrada. No entanto, em caso de crise mais grave, o problema central é que o governo brasileiro, governo, Estado e a própria cidade de Pacaraima ainda não tem um plano para essa emergência.